Marina Becker, tudo bem? Tudo bom, Raul? E aí? Segunda-feira, dia 21 de dezembro. Semana passada eu comecei a gravar uns depoimentos sobre os 15 anos da Áudio Rebel. Gravou Pedro, gravou Cassim. Marcelo, né? Depois a gente gravou via Zoom o Fausto Fawcett, o Marcelo, o Benjão, a Mariana e o Bernardo. Foram 7 gravações, a do Pedro a maior. E aí a gente queria que você contasse um pouco aí da sua relação com a Rebel. Como é que você conheceu a Rebel? Cara, foi uma coisa engraçada, assim, porque quando a minha galera começou a frequentar a Rebel, né, porque ela já existia, eu já tinha ido no plano B algumas vezes, assim, de leve, sei lá, porque eu não sou muito de ficar de noite na rua, por incrível que pareça, né? Cantando na orquestra imperial, mas eu não sou muito de sair, assim. E aí já tinha lá o de Rebel, mas aí teve uma galera que era minha galera que começou a fazer coisa lá, né? Galera que tocava na minha banda, do Azul e Vermelho, Thomas, né? Eu conheci o Negro Léo e a Ava já, assim, que é uma galera um pouco de uma geração um pouco mais nova que a minha. E só que nessa época tinha acabado de ter filho, assim, eu estava numa onda muito naquela bolha da maternidade, assim. Eu demorei um tempo para começar a sair. Então, eu ficava sabendo das coisas que estavam rolando lá, achando que, sei lá, me sentindo próxima de lá de alguma forma, mas não indo, né? Porque ainda tinha isso, era um horário super cedo. E aí, o horário cedo, minha filha ainda estava acordada, não dava tempo de eu botar ela para dormir para sair. Demorei para chegar lá, assim. Mas é muito louco, porque quando eu cheguei lá, eu me sentia totalmente em casa, né? Um lugar assim que é onde eu me sinto bem, onde tem os meus amigos, onde tem as pessoas que eu conheço a história delas, onde tem, sei lá, eu acho que eu entendo aquilo ali, me sinto compreendida ali também. Porque de alguma forma, meu trabalho autoral, assim, eu fluía por esse circuito de música independente, nessas galeras que eu encontrava nos festivais, né, quando eu fiz turnê do Azul e do Vermelho. Meu trabalho não é só isso, né? Tem a Dolores, que é um outro ambiente assim de MPB, né, do choro, do samba, a orquestra que dialoga com esse ambiente de mais independente, mas tem essa coisa do samba também. É bem misturado, mas lá tem um braço meu ali que tinha muito a ver, assim, uma das coisas que eu sempre gostei. Enfim, foi um encontro muito natural e quando eu fui filmar, fiz algumas coisas lá, não muitas, menos do que eu gostaria, porque eu tenho outros trabalhos também para conciliar, né, de direção de arte. E estou tentando lembrar qual foi a primeira coisa que eu fiz lá, mas eu acho que foi já a filmagem desse, que seria um DVD, é um filme sobre o acrílico, que é o último disco que eu lancei, que é um disco de uma mistura assim de independente com bossa jazz, com samba, com rock, assim. E aí eu ia filmar isso numa parceria com o Canal Brasil e com a Natura, né, que estava patrocinando meu disco. E aí já tinha passado um tempão, na verdade, do lançamento do disco, a gente não conseguia filmar, sei lá, eu agendei um dia e eu tive uma crise de apendicite, tive que adiar por mais sei lá quantos meses, e aí, tipo, o diretor, que era o Felipe Nepomuceno, também estava com a agenda embolada. A gente demorou um tempão, tipo, o disco já tinha sido lançado há um tempão quando a gente foi filmar, e eu estava com o Lula Carvalho e o pai dele, o Walter Carvalho, e acabou que o Lula não pôde ir, então o Walter Carvalho fotografou. E eu fiz um cenário, eu peguei a Audio Rebel e empacotei, fiz um cenário todo de papel com durex preto, que era o cenário que eu usava no acrílico. Para conseguir filmar com a lente que o Felipe queria, que o Valtinho queria, eu precisava ficar um pouco mais longe dos músicos, e lá no palco da Rebel não cabia, não tinha essa distância que era necessária.
Então, eu fiz um complemento. Eu trabalho com cenografia, o meu cenotécnico do coração fez de graça para mim, com o resto de material que ele tinha lá. Ele fez um complemento para o palco que avançou mais ou menos uns 80 centímetros, sei lá, 90 centímetros, seguindo a mesma forma, que tinha uma coisa meio redonda assim na frente. E aí eu, tipo, meio pedindo mil desculpas por ter feito uma interferência, né, ali na arquitetura da parada, assim, com um material que não era um material definitivo, era uma coisa que era para durar um dia. Então... E aí depois eu fui vendo, tipo, não, putz, eu não consegui mandar alguém para buscar a parada. Não, pode deixar. E aí, quando eu vi, a parada foi ficando, né? Falei, meu Deus do céu, deixa eu mandar um marceneiro para dar uma geral aí na parada, para ver se a parada não vai cair, né? Não, a gente já deu, sei lá, o negócio foi ficando. Tá lá até hoje. Tá lá até hoje. E aí várias pessoas já vieram falar, nossa, que maravilhoso, aquele palco não cabia ninguém. Sei lá quantos shows eu fui lá que não cabia a banda inteira, e uma parte vinha no chão, né? Muito engraçado. E teve uma coisa engraçada que aconteceu também, que eu tenho uma banda de música para crianças de 0 a 100 anos, que é o Fira Banaba. Eu, o Alberto, Continentino e o Manso. A gente fez poucos shows, que a coisa ainda está meio embrionária, tudo com programação. É uma coisa meio eletropunk, assim, para crianças, super legal. E aí a gente quis marcar um show lá para testar, né, ao vivo, como é que era. E assim, eu nunca tinha visto isso. A gente marcou uma matinê num domingo, às 5 da tarde, lotado de criança. Lotado de criança. Eu nunca vi nada parecido naquele lugar, assim. Foi muito engraçado. Foi muito... Eu fiquei tipo, ai meu Deus, essas mães nesse lugar, assim, totalmente... aquele chão de pedra fria, né? Assim, não tinha nada... Sei lá. E foi um sucesso. As crianças amaram, dançaram, subiram no palco, cantaram. Você gravou lá, Nina? Não, eu já ensaiei bastante lá, as coisas até do Minha Dolores, que é um show que eu faço há anos, que acho que eu vou fazer pro resto da vida. Eu volto e meio ensaio lá, porque é perto da casa do Rafael, do acrílico. Eu faço lá, e aí o Minha Dolores também, porque é mais perto da casa dos músicos. É um lugar meio central ali, né, também, assim, o bairro, é perto de todo mundo. E aí, com o tempo, foi isso. O estúdio do Cassim foi para lá, e, né, o estúdio do Marcelo, os Meninos do Amor. Tem sempre alguém ali, sabe? Tem sempre alguém ali para desenrolar alguma coisa. E, assim, isso é a maneira como eu me relaciono com o lugar. Mas tem uma coisa que é muito maior do que isso, que é o trabalho maravilhoso que eles fazem na cena cultural do Rio, né? Eles preenchem uma lacuna gigantesca aí de pensar cultura, né, de propor, assim, propor programações, de trazer, né, apresentar bandas novas, de trazer gente de fora, de criar intercâmbios, trocas, assim, um negócio... Eles tinham que ganhar muito bem da prefeitura, do governo, para fazerem isso. Eles estão fazendo de graça, de graça e mal pago, né, assim, porque eles têm que cobrar ingresso barato, isso aqui, né, aquela conta difícil de fechar. Eles tinham que ganhar uma grana foda para fazer isso oficialmente. Assim. O Bernardo falou isso, né, da importância de ser incentivado, né, de ter apoio mesmo, de ter aporte de grana, porque enquanto o modelo de negócio é precário, sempre apertado, sempre correndo o risco de não dar certo, né? Com certeza tem que haver aí, agora até com o Faustini aí, pode ser um momento de abrir um diálogo, né? Porque muito especial, história muito rica, cara. O Pedro estava falando de 300 shows por ano. Teve um ano que teve 328 shows. São os heróis. Completo. Muita história, cara. E essa coisa, uma casa da música mesmo, né? Ensaio, luthier, gravação, show de tudo que é gênero. Você fez o seu show infantil lá, mas já ouvi falar que teve show da Manhana cantando Xuxa. Eles alugam para festa de escola, de colégio, banda nova.
Sarau. Até fiquei com vontade de fazer uma festa lá, fazer um show lá, quando puder, né? Ai, pois é, ainda tem isso, né? Isso é grave, né? Porque a rigor eles até poderiam estar fazendo, né? Por dentro das limitações, mas decidiram não fazer, né? Porque foram prudentes, né? Mas fala mais aí, você acha aí, como é que é? Eu acho muito insólito, assim, né? Uma casa começa a garotada, né? Pedro tinha 23 anos e vira um lugar querido por muita gente, né? De vários... Um hub, né? Um lugar conhecido fora do Brasil, né? É muito querido e muito respeitado, né? Assim, porque é muito sério o trabalho que eles fazem, assim, de curadoria, de... E acho que é isso, todo mundo sabe, acho que está muito claro que eles não estão ali para ganhar grana, sabe? Mas para fazer um trabalho interessante, né? Isso está mais do que explícito, assim. Então, acho que chama muito, assim, né? Eu entendi lá, cara, assim, tem o negócio da economia, né? São 3 pessoas, uma no bar, uma na porta e uma no som, né? Não pode ter mais do que isso, senão não dá. Tem que ser sempre assim, na raça mesmo, na guerrilha, e é um modelo mesmo, né? Agora é muito louco, porque é muito uma síntese do que a gente vive com a cultura no Rio, né? Que é da precariedade, de funcionar na precariedade, de ser uma coisa muito preciosa, muito valiosa e que não tem acesso nem interesse, né? Assim, nas dimensões públicas, assim. O que aconteceu é que existe uma comunidade artística poderosa, né? Sempre existiu no Rio, sempre existirá, provavelmente, né? De músicos, de criadores, de todos os gêneros. E existe uma comunidade de interessados em música também, né? Então, somou uma coisa com a outra, o tamanho também ajuda a dar certo, né? Talvez se fosse maior, não daria certo. Então, foram esses... E o Bernardo falou também, né, cara? A gente vivia um momento de economia bombando, de pleno emprego e etc. E você, né, numa hora dessa, as pessoas ficam a fim de outras coisas também, né? A arte fica mais forte, o público fica mais interessado. Eu acho que foi isso. Eu fico me lembrando da época que surgiu o CEP 20.000 no Sérgio Porto. E o Sérgio Porto era uma casa que tinha um pouco esse perfil, assim, né? De uma coisa mais valorizando uma programação mais independente. Tinha uma galeria lá também, mas né, esses eventos do Chacal, esses encontros, assim, né? De uma juventude com uma geração já bem distante, anterior, assim, essas trocas, quantas coisas boas surgiram dali. E eu me lembro que eu devia ter, sei lá, uns 16 anos de idade, e eu me lembro do frisson que isso causava na gente nessa época, sabe? Esses encontros, essa novidade, essa sensação de que uma coisa nova estava acontecendo. E eu senti isso um pouco, sabe, na Áudio Rebel, assim. Eu ficava pensando, pô, quando é que eu vou ver isso acontecer de novo no Rio, sabe? Eu sempre pensava nisso, assim. Quando é que eu vou ver essa efervescência acontecer de novo no Rio? Um lugar que tem essa potência toda ali, sabe? E eu acho que a Audio Rebel tem um pouco essa característica, assim, de reunir gente de várias gerações, de ter várias formas de trabalhar na música, né? Como você disse, tem o luthier, tem estúdio, tem ensaio, tem produção, tem evento, tem selo, tem festival, tem, né, um monte de coisa acontecendo ali com esse ar de novidade, com esse frisson, assim, tipo, putz, isso é foda, isso eu vou, sabe? Isso é... Não, é verdade, é verdade. E tem a ver, né? Eu também passei pelo Sérgio Porto, né? Aquilo ali era uma usina mesmo, né? Quanta gente saiu de lá, né? E Áudio Rebel também, já dá para ver, né? A rapaziada mais nova que passava lá, hoje toca aí com os grandes artistas aí, né? Viajando o mundo, né?
e gravando disco e carreira mesmo, né? Ava, Negro Léo, estão em outro patamar, né? Eram artistas da casa ali, né? Agora foi legal o Cassim ir para lá também, né? Porque é um estúdio com uma circulação de gente bacana, né? Mas tem umas coisas muito legais, tipo Shelpa, sei lá, tem coisas incríveis que acontecem, né? Não, tem o Festival do Bacalhau, porrada de coisa, né? É um lugar que tem mesmo respeito. A agonia, a única agonia que eu tenho é essa, de, porra, eu tinha que ter grana circulando ali, sabe? Para eles conseguirem ter uma, né, fazerem uma boa manutenção, sabe? Do espaço e tal, não ser tão sofrido, porque, pô, não sei como é que eles conseguem tocar essa parada tanto tempo, com tantas adversidades, cara, realmente foda. Pô, tinha que chamar um desses programas de arquitetura aí para dar um tapa lá agora, né? Não? Um desses, como é que chama aí? Um reality de arquitetura desses. Chamar Bel Lobo. Bel Lobo. Seria maravilhoso. Podia ter um reality lá mesmo, que dava para fazer, né? Pô, vamos inventar um reality do Rebel, né? Uma temporada toda lá. É isso. Bandas, sabe, assim, tipo... Tem que roteirizar, tem que chamar alguém para escrever. Ter uma ideia aí. A obra é o começo, fazer uma obra. Fazer uma obra, uma programação, uma estreia, um festival, o Bacalhau, o outro, QTV, entrevistas artistas. Bom, Nina, obrigado pelo seu tempo maravilhoso. Vou entrevistar o Bacalhau. Se lembrar de mais alguém, me avisa também. Tá bom, vou pensar aqui. Beijo na família aí, tá? Rato Branco TV, arte, música, etc. Rato Branco TV.